Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou falar um pouquinho hoje aqui dos mercados internacionais, né? Os índices americanos. Continuamos com o mercado andando bastante aqui, né? Em termos de volatilidade, em termos de pontuação. Marquei essa região aqui, né? Como sendo um extremo. Explicando aí SMC, né? O método que a gente usa. Smart Money Concepts, né? Topos e fundos aí. E para começar nossas marcações, né, os extremos da estrutura. Depois a gente vai descendo os tempos gráficos, né, para ver onde que o mercado pode ter aí suas reações, né, tanto para cima quanto para baixo. Então o mercado abriu aí às 10h30, né, e antes de qualquer coisa ele tinha formado esse fundo aqui, né, importante, que é o fundo mínimo aí, né, da estrutura de bastante tempo. E o mercado já havia rompido todos os topos aqui, né? Rompeu todos esses topos. Então essa região aqui era uma região de compra aí bem forte, bem interessante, tá? Eu deixei essa região marcada em verde, que é a cor predominante aí que eu uso para compras, tá? E logo cedo, né? No mercado futuro somente, né? Antes das 10h30, o mercado já havia chegado a essa região aqui, ó. Inclusive, no tempo gráfico de 5 minutos, a gente sabe que aqui é uma POI, né? Um ponto de interesse nessa marcação verde, que é o fundo, né? E o mercado havia rompido o topo anterior aqui, ó. Deixou esses topos aqui e chegou na região, certo? Então, depois desse topo, o mercado rompeu essa estrutura com esses candles aqui nos 5 minutos, tá? Validando mais uma vez aqui uma entrada por confirmação nesses fundos. Então, antes mesmo do mercado fazer a abertura à vista, né? O mercado grande, o mercado maior, que é aqui no Brasil às 10h30 da manhã, ele já havia mitigado essa região aqui, tá? Então ele já estava subindo, abriu próximo desse candle aqui, acho que foi nesse candle aqui que abriu. Então já estava muito distante, tá? Para fazer uma compra, 480 pontos de distante já. E aí o mercado continuou subindo, né? Subiu mais 600 ainda, né? Mas dentro do nosso operacional, isso aqui é uma compra no meio do caminho, né? Que é o que a gente tem que evitar. A gente tem que fazer compras ou vendas sempre nas extremidades aí da estrutura, tá? Então, primeiramente o mercado já respeitou esse fundo aqui e subiu aí quase que direto 1.200 pontos. Tá absurdo, né? A volatilidade que está tendo esses dias, né? Essas medidas do Trump aí, notícia para lá, notícia para cá, o mercado está realmente muito volátil esses dias. Acaba sendo bom, né, para operar, mas também seus stops e seus alvos ficam bem grandes também, né? Enfim, uma vez que o mercado segurou nesses topos aqui, eu deixei a região já marcado, né, como sendo possíveis vendas aqui, tá? E por que também me baseei nisso? Porque aqui também tem umas regiões que foram perdidas, né, de fundos anteriores, tá? Então aqui era uma região que foi perdida já, né? Então aqui a gente sempre deixa aqui engatilhado uma possível venda, né? Que é uma região que o mercado vai ter problema, dificuldade em passar. Então se vocês notarem, essa é a mesma região que foi onde o mercado segurou, certo? Que foi aqui, ó. Tá? Isso mesmo olhando nos 5 minutos dá pra ver bem claro. Então a gente deixa essa marcação aqui e vê o que vai acontecer, né? Nos tempos gráficos menores. Então, após ele chegar nessa estrutura, nessa região, a gente tem que esperar o mercado perder o fundo, né? Isso que determina a nossa entrada aí de confirmação. Então o mercado demorou um pouquinho para perder o fundo e perdeu esse fundo aqui que eu acho mais relevante, tá? Então uma estrutura de topos e fundos ascendentes, tá? Ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Tudo topo e fundo ascendente, tá? Ele só perde o fundo aqui. Eu costumo marcar o pavio junto, tá? Principalmente quando está no 1 minuto. Ele perdeu o fundo somente aqui, ok? Esse fundo que eu considero mais relevante. E depois eu deixar marcado aqui as estruturas de topo, né? Para o mercado voltar lá e a gente poder efetuar uma venda. Então, deixei marcado esse topinho aqui. E o topo maior, né? Que seria um pouco mais acima também. O mercado respeitou. Depois de perder esse fundo aqui, obviamente, né? Ele voltou nessa estrutura aqui e a gente pode efetuar uma venda aqui, ok? Aparentemente, né? Aparenta visualmente não ser uma venda assim tão efetiva, não andou bastante e tal. Mas você vê que seu risco é esse candle aqui, ó, vermelho. Então seu risco aqui é de 85 pontos, né? Que o stop teria que ser atrás da estrutura. E aí nessa entrada aqui quase não ficou negativo, tá?
e um alvo aqui na saída desse candle aqui, ó. Você vê que pegou 326 pontos, tá? Como eu falei, aparenta não ser muito, mas é uma pontuação muito grande mesmo. O mercado está fazendo pontuações muito grandes, né? Nesse ciclo aqui dessas informações aí de tarifas, essa guerra comercial que tá acontecendo aí, tá? Então realmente foi um risco ali controlado, né? Dentro dessa estrutura aqui, dentro desses candles aqui. Cerca de 90 pontos aí de stop, mas para pegar um alvo aqui você podia sair nesses fundinhos aqui também, tá? Essa saída ali de 270 pontos. Mas se fosse respeitar essa região desse fundo aqui, ó, que era esse candle anterior que reverteu, né, o movimento de alta para baixo, poderia ter sido essa referência aqui, né, ter saído aproximadamente nessa região aqui com um pouquinho mais de 300 pontos, tá? O mercado voltou ali próximo novamente, caiu e está dentro desse range aqui, está se lateralizando, tá? Então é isso, né? Na minha interpretação essa daqui foi a melhor oportunidade, tendo em vista que essa aqui da abertura, eu procuro fazer trades, isso é mais pessoal, né? Isso é de cada um, mas eu procuro fazer meus trades mais no horário da abertura do mercado à vista, né? O mercado grande ali, quando tem mais volume e tal. Então essa oportunidade aqui, ela já passou, né? Aqui, se a gente faz uma compra ou venda, aqui é meio do caminho, tá? Então essa foi a minha avaliação de hoje, dentro do S30, tá? Foi um trade aí também tranquilo. A gente pode validar aqui outras regiões de fundo para ele voltar, para o mercado voltar e a gente tentar fazer aqui compras, mas no momento aqui ele não deu essa oportunidade, somente essa de venda mesmo. Ainda é um pouco cedo, né? Estou gravando esse vídeo 1h10 agora da tarde, então vai ter bastante coisa para rolar ainda no mercado, tá? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Com certeza os mercados, os outros correm de forma parecida, né? S&P 500 e o S100 aqui, o Nasdaq, ou o Nasdaq, né? Como preferirem. Você pode ver que tem uma semelhança aqui, né? O mercado perde fundo nessa estrutura aqui, tá? E aí ele volta, só que ele não volta tanto, né? Ele volta somente nessa região aqui, ó, para poder efetivar uma venda. É como eu falo, né? É possível fazer a venda aqui, mas você está mais distante dos topos, tá? Então o que eu quero dizer com isso? O S30 ele é bem mais técnico. O Dow Jones ele é bem mais técnico, né? Na minha visão, é o ativo que eu gosto mais de trabalhar, porque ele realmente volta numa estrutura de topo. É claro que tem uma acima, né? Mas se você pegar o range inteiro, você consegue notar que aqui está numa região de topo também, né? Então eu acabei validando essa região aí para poder fazer a venda. Beleza, pessoal? Então é isso, um vídeo um pouquinho mais curto. Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço.